seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniarte, e já quero te fazer o convite para se inscrever nesse canal e ativar as notificações, porque nós temos vídeos novos todas as segundas e todas as quartas-feiras. E também temos as nossas lives que acontecem às sextas-feiras, a partir das 15 horas, aqui no nosso canal. Então, se você ama a arte de pintar em tecido, já se inscreve, porque eu tenho certeza que você vai adorar esse canal, porque eu tenho trazido aí muitas dicas para você que ama a arte de pintar em tecido. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos falar quais são os melhores materiais para pintar em tecido. Você tem dúvidas em quais os pincéis que nós mais utilizamos, né? Qual tecido? O que nós precisamos para iniciar essa arte maravilhosa? Precisa de muita coisa? Consigo iniciar com um pouquinho? Nós vamos falar tudinho no vídeo de hoje. Mas antes eu quero te fazer um convite. Estão abertas as inscrições para o nosso curso Pintura em Tecido para Iniciantes. Então, se você deseja aprender essa arte maravilhosa, se você deseja aprimorar a sua pintura, clique no botão que está na descrição do vídeo e venha fazer parte dessa mais nova turma que está com uma promoção imperdível esperando você. E você também terá acesso ao nosso grupo exclusivo de alunos, podendo estar pertinho, tirar as suas dúvidas em relação à pintura. Eu vou estar lá para te auxiliar, vou praticamente pegar na sua mão. Combinado? Agora a gente vai soltar a vinheta e após a gente vai conversar um pouquinho sobre os melhores materiais para pintar em tecido. Vamos lá? Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os melhores materiais para pintar em tecido. Separe seu caderninho para anotar todas as dicas que eu vou passar aqui, tá bom? Antes de iniciar o nosso vídeo de hoje e falar um pouquinho sobre os melhores materiais para pintar em tecido, eu preciso te falar uma coisa. Nós não precisamos de muito para iniciar a pintura em tecido. Com muito pouco, você consegue já desenvolver os seus primeiros trabalhos, tá? Ninguém começa com tudo. Você acha que é necessário as mais de 300 tonalidades de tinta, por exemplo, para começar? Não, a gente começa com um pouquinho. Quando eu iniciei com um pouquinho. E de pouquinho em pouquinho, a gente vai aumentando ali o nosso acervo de materiais, de tinta. Mas para isso, nós precisamos começar, né? Então, não fique adiando. Se você ama a arte de pintar em tecido, não fique deixando para depois. Comece agora. E você pode começar com um pouquinho. E a maior parte dos materiais eu tenho certeza que você tem em casa. Bom, dito tudo isso, então vamos lá. Eu vou começar falando pela tábua, né? Nós precisamos aí de uma placa de Eucatex. Isso daqui é um fundo de uma gaveta. Poxa, Érica, onde que eu vou encontrar o fundo de uma gaveta? Ou uma placa dessa? Você encontra facilmente em marcenaria. Tenho certeza que aí perto da sua casa você tem uma marcenaria ou um depósito que vende essa plaquinha aqui, tá? Ou se não, você pode estar utilizando qualquer superfície lisa. Ó, essa daqui é o fundo de uma gaveta. Você virar aqui, ó, nós temos, né, um compensado, ó, com a placa aqui. E eu utilizo essa partezinha aqui de trás. Não tendo a placa, você pode utilizar qualquer superfície lisa. Eu já utilizei até papelão como base para esticar o meu tecido. Podemos utilizar aí um piso. Você tem uma cerâmica grande?
uma placa de vidro, um plástico duro. Então, qualquer superfície lisa, você pode estar utilizando como base para estar esticando o seu tecido, tá? Então, anota aí no seu caderninho. Primeira coisa, uma superfície lisa para você esticar o seu tecido. Essa superfície pode ser a placa de MDF, de Eucatex, pode ser vidro, pode ser porcelana, pode ser até mesmo um papelão mais grosso, você consegue utilizar. E eu já sei que você vai me perguntar, qual a medida? A medida vai depender bastante do tamanho do tecido que você vai utilizar para desenvolver a pintura. Normalmente, nós utilizamos ali entre 40 por 50, tá bom? É um ótimo tamanho, dá para você pintar panos de copa, dá para pintar toalhas, dá para fazer bastante coisa. Então, 40 por 50 é um ótimo tamanho para você desenvolver a pintura. Bom, além da placa, a placa é sozinha? Não. Se você observar aqui, ó, a minha mão tá colando, tá? E o que vai fazer essa cola aqui, ó? Porque é essa cola que vai fixar o meu tecido e deixar ele esticadinho para o tecido não dançar e não enrugar na hora que eu estiver desenvolvendo a pintura. Essa cola aqui, nós encontramos nos armarinhos, no mesmo local que você vai encontrar a sua tinta, tá? A tinta própria para tecido, que a gente já vai falar dela já já. Que cola é essa? Você encontra como cola permanente. E eu vou deixar nos cards aqui em cima, ó, um outro vídeo no canal, onde eu ensino truques e dicas para você passar essa cola na tábua e deixá-la assim, ó, prontinha para uso, tá bom? Essa cola, ó, depois de seca, ela gruda, mas ela não solta, tá bom? Então, clica no card que apareceu aqui em cima e vai lá aprender como é que passa essa cola. Você encontra ela assim, ó, grande, como também em tubinhos menores, assim como as tintas, tá? E ela tem uma durabilidade, ó, muito grande. Passamos então para o nosso terceiro tópico. Nós vamos falar sobre a tinta, né? Tinta própria para tecido. Você encontra, ó, de diversas marcas, tá? Você vai encontrar assim, ó, tinta para tecido. E aí você tem diversas marcas. Qual é a minha recomendação? Que você utilize pelo menos ali a mesma marca, tá? Independente se você escolher a marca A, B ou C, às vezes próximo aí à sua casa você encontra um determinado de marca só, mas o ideal é que você escolha as tonalidades da mesma marca. Por quê? Porque a tinta, ela é miscível entre si. Então, de início, nós não vamos comprar todos os mais de 300 tons que existe lá do fabricante, correto? Nós vamos começar devagarinho. Só que para fazer outras cores, nós precisamos misturar essas tintas. Então, utilizando a tinta da mesma marca, do mesmo fabricante, não vai haver conflito de composição química e você consegue utilizar ali e desenvolver tons lindos. Bom, Érica, você disse para eu comprar a tinta de tecido. Quais são as cores que nós mais utilizamos? Bom, nós temos 5 cores que são essenciais e que você não pode deixar de ter, tá? Quais são essas cores? Você precisa das cores primárias, que é o amarelo, um tom de vermelho e um tom de azul. Eu indico o amarelo ouro, o azul cobalto e o vermelho tomate, tá? Por quê? São as 3 cores primárias e essas cores, elas são miscíveis e o seu nome já diz, né? Primárias de primeiras. Então, através dessas cores aqui, nós conseguimos criar várias outras, tá? Além dessas 3 cores aqui que não pode faltar na sua maletinha, né? No seu arsenal de materiais,
Nós também vamos acrescentar o branco e o preto, tá? 5 cores essenciais: amarelo ouro, azul cobalto, vermelho tomate, branco e preto. Essas aqui são essenciais. Através dessas aqui nós conseguimos criar todas as outras cores que você quiser imaginar, ok? Tem um dinheirinho um pouquinho a mais, posso comprar outros tons? Pode. Então, dê preferência para outros tons que nós utilizamos com mais frequência, como, por exemplo, tons de pele, como um verde, como um roxo. E, através dessas cores, a gente também pode estar criando outras, tá bom? Então, escolha essas 5 e aí, a partir dele, você consegue ir criando outras cores. E, ó, lá dentro do meu curso, nós temos uma aula específica onde eu ensino tudo isso para você na prática. Então, fica aqui o meu convite para que você possa acelerar esse seu conhecimento, para que você possa acelerar o seu aprendizado de misturar, aprender a misturar todas essas cores e estar criando aí os seus próprios tons. Clica no link que está na descrição do vídeo e venha fazer parte lá do nosso curso, porque lá eu tenho tudo isso explicadinho, direitinho, devagarinho, com um exercício para você fazer na prática e aprender a misturar todas essas cores sem depender de novas cores. Combinado? Bom, nós já falamos então da tábua, falamos da cola, falamos das tintas, agora nós vamos falar dos pincéis. Bom, pincéis nós temos diversos no mercado, diversas marcas, diversos formatos, diversos tamanhos, numerações, é muita coisa. Eu, quando iniciei a pintura, eu não tinha esse acesso que nós temos hoje aqui, né? Com todas essas dicas, eu simplesmente entrei numa loja e escolhi o meu pincel pela cor, pelo tamanho, pelo formato. E quando fui utilizar, ó, caí do cavalo. O pincel também é um dos materiais ali extremamente importante. E para que você não cometa os erros que eu cometi quando eu comecei, vamos lá, anote aí, tá bom? Se você quiser uma lista completa, né, com as numerações, referências, todos dos materiais que nós utilizamos, lá no meu canal do Telegram, você vai encontrar uma lista completinha que eu deixei para você. Combinado? Na descrição do vídeo você também encontra o nosso link para participar do nosso canal do Telegram. Ó, primeiro pincel essencial que você não pode deixar de ter. Esse pincelzinho aqui, que é o pincel lixado. O pincel, nós dividimos ele em 3 etapas, tá? Cabo, virola e filamento, ok? Então, o pincel, ele tem características diferentes, tanto no seu cabo, tem uns que são maiores, outros menores, outros mais gordinhos, outros mais fininhos. Temos, então, a diferença do cabo. A virola é essa parte de metal que ela entra em contato com a água, já que a nossa tinta é solúvel em água, para que não estrague a madeira. Então, nós temos aqui a parte de metal que segura o cabo e o filamento. O filamento são as cerdas do pincel. E você encontra aí pincel de diversos formatos. O que nós mais utilizamos na pintura em tecido é esse daqui, que é de cerda natural. Esse daqui você já compra ele assim, aparado. Tá vendo, ó? Nós chamamos de pincel lixado. Qual é a referência desse pincel? Esse daqui que eu estou utilizando, ó, é da Condor. A referência dele é 454. Esse aqui é o número 14. Tá vendo aqui? Aqui nós encontramos, ó, a marca do pincel, a série do pincel, que quer dizer o tipo do pincel, e a numeração em seguida. Tá vendo?
O que nós mais utilizamos é esse pincelzinho aqui de cerda natural. Mas você encontra ele de diversas marcas. Tem da Tigre, tem da Castelo, tem da Condor, tem da Ceramic, tem vários outros importados, tá? O importante é que você selecione a cerda natural e que ela venha aparada. Eu sei que existem algumas regiões aí do nosso país que você não encontra esse pincelzinho aqui com tanta facilidade. Mas é claro que na internet hoje tá tudo muito fácil, né? Mas às vezes por conta do frete fica um pouquinho salgado. Então eu vou te dar uma outra dica, que é esse pincel aqui, ó. Perceba que é o mesmo pincel, porém esse pincelzinho aqui, ó, ele também tem as cerdas natural. Porém, ele não vem aparado, tá vendo? E você encontra com mais facilidade, até a papelaria tem, tá? Qual a diferença desse para esse? Esse daqui ele foi aparado, então a sua cerda é mais durinha. Então ele tem a função de puxar a tinta, tá? Como que a gente faz para deixar esse pincelzinho aqui da mesma forma que esse? Vou deixar nos cards aqui, ó, um videozinho onde eu ensino você a aparar o seu pincel, tá? Eu preciso aparar todos os meus pincéis? Não, você só precisa aparar se você comprar esse daqui que não vem aparado, tá certo? Esse daqui já vem aparado. Às vezes, né, como o pincelzinho novo, ele vem com algumas cerdas, assim, um pouquinho mais altinha, a gente pode estar aparando e lixando também. Assiste o vídeo de como aparar, e aí você vai ter o resultado de um pincel melhor para você pintar. Quais as numerações? Bom, dentre todos os pincéis, esse daqui é o que nós utilizamos com mais frequência, tá? Então, eu separei aqui, ó, 4 numerações, tá bom? O número 14, que é um número grande, né? Dependendo do que você vai pintar, então ele vai acelerar um pouquinho mais. Um número 10, que é entre 10 e 12 é o que nós mais utilizamos, tá bom? Um número 6 e um número 2, ó. 4 numerações, que são, todos eles são lixados, com tamanhos ali diferentes, porque vai depender do tamanho do objeto, do que você vai pintar, né? Se é uma coisa muito maiorzinha, muito grande, então você vai usar um pincel maior. É um negocinho pequenininho, então você vai usar um pincel menorzinho, né? Por um cantinho. Por isso, essas 4 numerações, tá bom? Referência dele, da Condor é 454, da Tigre 815. Lembre-se de procurar por pincel de cerda natural. Combinado? Esse é o nosso primeiro pincel. Segundo pincel que você também não pode deixar de ter é esse daqui, ó. Esse daqui é o da Condor e a referência dele é 421. As cerdas desse pincel são cerdas macias, tá? Diferente desse outro, que a cerda é um pouco mais rústica. Esse pincel tem a função de puxar a tinta. Esse outro aqui, ele tem a função de deixar a tinta. Então, para trabalhar os cantinhos, para trazer texturas, para fazer movimentos ali de acabamento, esse pincelzinho aqui. Normalmente, quando a gente está começando, a gente tem bastante dificuldade de trabalhar com esse pincelzinho aqui. Mas quando você aprende e consegue desenvolver ali as funções desse pincel, você não larga mais, tá bom? Pelo menos esse pincelzinho aqui é um dos pincéis mais carinhos, tá? Mas vale muito a pena o investimento, tá bom? Ó, esse daqui é o número 8, é um tamanho legal, tá? Pelo menos para você fazer esses acabamentos aqui. E futuramente, se você quiser comprar outras numerações e enriquecer aí o seu arsenal de pincéis, super indico, tá? O terceiro pincel é o pincel Pituá. Ele parece uma brochinha, tá vendo? As suas cerdas também são cerdas naturais, como esse daqui. Porém, ele é bem cheinho e tem a sua ponta arredondada.
Esse pincelzinho aqui, ele é indicado para trabalhar com stencil, para fazer fundo, preenchimento, porque ele espalha a tinta com uma facilidade maior, sem carregar o tecido, tá? A referência dele, ó, é o 462 e a numeração que eu indico é o número 6, para você começar. Depois você pode, né? Ele vai também do 0 ao 12, tá bom? Depois você pode estar comprando aí outras numerações. Mas o que nós mais vamos utilizar, com certeza, é o número 6. Então, pelo menos um pincelzinho desse vai facilitar a sua vida. E por último, não menos importante, nós precisamos de um pincel filete, que é um pincel para contorno, tá? Esse daqui, ó, é um pincel redondo. Ele tem a sua cerda fininha, tá? E o filamento, ó, é bem fininho, tá? Esse pincelzinho aqui, ele é indicado para fazer contornos, para fazer arabescos. Então, um pincel bem delicadinho, também para você desenvolver ali traços finos e delicados. Pronto! Temos aqui os principais pincéis que nós vamos utilizar, tá? Com esses aqui, você já consegue desenvolver as suas primeiras pinturas. E digo mais, não dá para comprar todos? Se você comprar pelo menos 2, ó, lixadinho e um pincelzinho filete, já é o suficiente para você desenvolver os seus primeiros trabalhos, tá bom? Uma numeração um pouquinho maior, outra um pouquinho menor e um filete já é suficiente para você iniciar aí as suas primeiras pinturas. Vender e depois, com o dinheirinho que receber, ir comprando mais materiais, tá bom? Agora nós vamos falar dos auxiliares. Quais são os auxiliares na pintura? Nós estamos falando do clareador incolor, diluente para tinta de tecido e a nossa aquarela silk, tá? Vou deixar aqui, ó, também nos cards, um videozinho que eu explico qual a diferença e qual a função desses produtos, tá bom? Mas, resumindo, o clareador incolor, ele é a tinta sem pigmento. Então, a função dele é pra gente estar misturando ali a tinta para facilitar, para espalhar. Mas o seu nome já diz, né? Clareador, então ele interfere na tonalidade, tá bom? O diluente tem a mesma função do clareador incolor, porém a sua textura é um pouquinho mais aquosa e ele retarda um pouquinho mais o tempo de secagem da tinta. Já o aquarela silk nós utilizamos para estar diluindo a tinta, com sua consistência é bem líquida, né? Deixando aí a tinta mais rala para também fazer traços delicados e diluir a sua tinta. Então, são 3 produtos. Não tendo a possibilidade de ter os 3, qual que eu te indico? Pelo menos o diluente já é suficiente também para você iniciar os seus primeiros trabalhos, tá bom? Pelo menos o diluente. Não encontrou? Utilize clareador incolor ou o aquarela silk, tá bom? Pelo menos um desses 3 produtos aqui é importante para você estar diluindo a sua tinta. Agora nós vamos falar um pouquinho. Se nós vamos aprender a pintar em tecido, nós também precisamos de tecidos, né? Qual é o melhor tecido para pintar? Bom, o fabricante aqui da nossa tinta diz que a tinta, ela é apropriada para tecidos 100% algodão. Só que a gaze, por exemplo, que você utiliza ali para colocar no ferimento, é 100% algodão. Nós temos diversos tecidos no mercado 100% algodão. E quais deles são indicados para desenvolver a pintura? Bom, primeira coisa, você precisa entender qual é o propósito, né? Você pode pintar toalhas de banho, você pode pintar camisetas, você pode pintar sacolas, né? Ecobags, pano de prato, pano de copa,
uma infinidade de peças que você pode estar desenvolvendo aí a pintura em tecido. Todos esses tecidos, eles têm ali a sua maior porcentagem algodão. Desde que nesses tecidos a sua maior porcentagem seja algodão. Disso a gente tem sacarias, nós temos pano de copa, nós temos fralda, camisetas, também temos aqui, ó, tecido de algodão cru, tá? Pano de copa, então nós temos toalhas, dá para pintar o Oxford, dá para pintar muita coisa, dá para você usar aí a criatividade e fazer muita coisa. Então, o primeiro passo é você ter em mente qual é o propósito da peça que você vai desenvolver. Eu quero um tecido para fazer pano de prato, para secar a louça. Então, nós vamos procurar por sacarias. Porém, olha só, como essa sacaria aqui, ó, é um tecidinho de algodão, mas a sua traminha é bem fechadinha. Diferente desse outro aqui, ó, que tem uma trama mais grossa, mais grosseira, tá? Todos esses dois paninhos aqui, eles são sacarias, porém, essa tem uma traminha mais lisinha, essa uma traminha mais grossa, tá? A função desse tecido aqui é absorver a água. Então, se eu quero fazer um pano de prato para secar a louça, o meu objetivo, então, é encontrar sacarias e fazer a opção da traminha mais fechadinha, mais lisinha, tá bom? Isso vai ajudar bastante na hora da pintura. Eu já sofri bastante lá no meu início, porque eu comprava essas sacarias assim, ó, bem grosseiras. Algumas têm a trama bem aberta e é difícil para pintar. Sofri bastante. E aí eu achava que eu que não sabia pintar, quando na verdade era o tecido que estava errado, tá? Ah, eu vou pintar um pano para decoração. Então, eu posso fazer a opção dessa outra sacaria aqui, ó, que ela vem engomadinha, tá vendo? A sua traminha é bem fechadinha e é bem lisinha. Uma delícia de pintar. É um tecidinho um pouquinho mais carinho, mas também vale muito a pena, dependendo do seu propósito. Esse tecido aqui já não seca a louça, né? Por conta da sua goma. Esse aqui é para secar a louça. Então, qual é a função, qual é o melhor? Vai depender do seu propósito. Combinado? Mas sempre faça a opção por escolher tecidos com a trama mais fechadinha. Quanto mais fechadinha a trama, melhor para pintar, tá? A mesma coisa acontece com a fraldinha, tá bom? Fraldinha também é 100% algodão. Tem umas que tem a faixa própria para pintura, tem outras que não tem, que é o caso dessa daqui, tá? Se você vai pintar na faixa, ok. Se você vai pintar na fralda, então escolha uma traminha mais fechadinha, combinado? Toalhas, você também pode fazer a pintura, tá? Ó, procure por toalhas com a faixa própria para pintura, é diferente, tá bom? A toalha para pintar, ela tem aqui, ó, a sua traminha também bem lisinha, bem fechadinha. Não é aquela de etamine furadinha. Dá para pintar naquela também? Claro que dá, mas o acabamento, a pintura não fica tão bonita quanto essa daqui. Então, na hora de fazer a sua escolha, escolha pelas toalhas com o barrado próprio para pintar, tá bom? Que a traminha é fechadinha, é lisinha e o resultado vai ficar muito bacana, muito melhor do que o da outra, tá bom? Daria para fazer um vídeo inteirinho só falando de tecidos, né? De Oxford, dá para pintar o etamine, dá para pintar vários outros, o brim, dá para fazer vários outros, dependendo do seu propósito, tá bom? Prometo trazer em um outro momento um vídeo falando só de tecidos, combinado? Agora nós vamos falar do papel carbono. O papel carbono você vai utilizar para fazer a transferência do risco do desenho que você quer pintar para o tecido. Pode ser qualquer papel carbono? Não, não pode.
qual é o papel carbono indicado para você riscar o seu tecido? O que eu indico e recomendo é esse papel aqui, ó, antigamente a gente falava de formulário contínuo, tá? Porque ele é um papel carbono fraquinho e você pode passar a mão, ó, que ele não borra. Aquele papel carbono que nós utilizamos na papelaria para transferir ali no papel não serve, porque ele mancha muito, ele vai sujar todo o seu tecido e você vai ter uma dificuldade enorme para tirar e remover todas essas manchas e a tua pintura não vai ficar bonita, tá? Na falta desse papel aqui, você vai encontrar na papelaria, você vai procurar por papel carbono próprio para tecido. Eu sei que a maior parte de vocês que estão me seguindo aqui são costureiras. Se não, você conhece uma costureira, tenho certeza. Pergunta para a costureira aonde que ela compra. Normalmente, a loja que vende ali os materiais, os tecidos, você encontra também. Você vai encontrar esse papel carbono aqui, que a gente fala que é papel carbono próprio para tecido. Costureiras usa bastante, tá bom? Você encontra de diversas cores, amarelo, azul, vermelho, preto, roxo, verde. Qual que você vai utilizar vai depender também da cor do seu tecido. Eu recomendo, tá? Por exemplo, um amarelo para tecidos escuros. E se você vai pintar um tecido branco, que é o que a gente acaba fazendo com mais frequência, você pode estar usando ou o preto ou o azul. Mas quanto mais velhinho o papel, melhor é, porque ele vai borrar menos, tá bom? Aí você desgasta ele primeiro assim, ó, bastante, antes de iniciar a sua pintura. Então, papel carbono de preferência de formulário contínuo, não encontrando carbono próprio para tecido, combinado? Bom, para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu também vou falar mais 3 itens que é importante e que você deve ter aí em casa. O primeiro deles é a fita crepe. Sim, uma boa artesã tem uma fita dessa em casa. Nós vamos utilizar para fixar o tecido, vamos utilizar para segurar, preencher algumas áreas das quais a gente não quer borrar. Então, a fita crepe, ela é essencial, não pode deixar de ter, tá? Isso é bem baratinho, você deve ter aí na sua casa. Outro utensílio é um pratinho, né? Um godê. Esse daqui, nós temos as superfícies aqui, as cavidades para estar misturando a tinta, mas não precisa ser exatamente esse. Você pode estar utilizando aí uma bandejinha de isopor, um prato para estar misturando as tintas, né? Para estar fazendo ali as suas misturas. Então, não há necessidade de ser um godê. Pode ser um pratinho de isopor, um prato de vidro, um pires que você tem em casa, uma superfície para que você possa estar misturando as tintas. E o último item é o lápis, tá? Esse daqui é um lápis de graduação, um lápis 6B, para você estar fazendo a transferência do risco ou desenhando ali a mão livre. Então, o lápis também não pode faltar na sua lista de material. Esses foram os principais materiais, os melhores materiais que nós utilizamos para desenvolver a arte de pintar em tecido. E não se esqueça, se você quer acelerar esse conhecimento, quer alguém que esteja junto com você, que te dê todas as dicas e os passos, acelerando aí o seu aprendizado, então venha fazer parte do nosso curso Pintura em Tecido para Iniciantes. O link está na descrição do vídeo. Esse curso, ele foi preparado com muito carinho. Eu praticamente te pego no colo e te levo para outro nível de pintura. Então, quer aprender de verdade? Clique no link que está na descrição do vídeo e venha fazer parte da minha mais nova turma de alunos. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e logo nós temos mais dicas aqui no canal. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.